Pastor Felipe, tem um problema sério que, de repente, dependendo da instrução do casal, eles já vão para o casamento achando que fazer sexo, ter relação sexual, é pecado. Isso vem de quê? Da cultura, do pai e da mãe? Olha, na igreja, a gente precisa pensar o seguinte: nós temos um povo ímpio que agora está sendo alcançado pela graça de Deus, fazendo uma construção sistemática para nós entendermos que, na impiedade, esses viviam a vida sexual deturpada. Nós precisamos pensar nisso. Vivia um homem com várias mulheres, né, na prostituição, enfim, na fornicação, né, para quem não é casado. Quando vem o Senhor faz uma obra na vida dele e vem para a igreja, aquilo que ele tinha antes prazer, agora ele tem um certo, como que a gente fala, desgosto por conta da graça de Deus. Ele olha para a vida que ele levava e fala: nossa, miserável, que miséria que eu era. Deus dá um entendimento a ele para ele entender que pecado é pecado e que pecado é uma coisa grave e séria. Porém, ele tinha uma vida sexual fora dos padrões de Deus. Nós temos ímpios que vivem vida sexual dentro do padrão de Deus. A gente não pode negar isso, porque o casamento foi algo que Deus criou e preservado em todas as gerações, em toda a sociedade, seja de crentes ou não crentes. Nós temos ímpios que vivem a vida sexual e o casamento, homem e mulher, somente. Assim como nós temos muitos ímpios que vivem a vida sexual de forma deliberada. De forma que, como o pecado estabeleceu, o pecado ele pega aquilo que Deus fez bom e santo e ele vai então modificando. Então você imagina, esse camarada que antes vivia deturpadamente no sexo, vivia deliberadamente no sexo, agora ele olha para o sexo e fala: isso é do diabo, isso é um pecado. Só que a maneira como é feito que é pecado, não o ato em si, que é um pecado. O que Deus criou, o ato sexual, é santo e é bom, mas o ato sexual fora do casamento é pecado. Então, quando esse crente ele vem para a igreja, ele olha para aquilo e fala: não é possível, isso eu não admito. Nós temos meios religiosos que chegaram à conclusão de que o celibatário era o que Deus se agradava, ou seja, o homem não ter mulher. É isso que Deus se agrada, mas isso não é verdade. Na verdade, nós temos que aprender que o sexo é algo que foi criado por Deus, que Deus se agrada em ver o homem cumprindo o propósito santo do relacionamento sexual no casamento. Deus se agrada disso, né? Quando Deus ele contempla o casal se relacionando, Deus não vira a cara e fala: deixa, esse momento é só deles e eu estou aqui vendo um ato de pecado. De maneira nenhuma. Ele vê aquilo e aquilo é uma forma de glorificação do nome do Senhor. Por quê? Porque Deus fez isso. Eu sei que a família é um projeto